não é verdade? E o colérico? Semana retrasada a gente viu também. Quem estava aqui sabe o colérico da Bíblia. Quem era? Hã? Ué, mas só dá a irmã Ilka? Paulo. Paulo era o colérico. Você se lembra quando está? Você se lembra? O evangelho era pregado na igreja primitiva e todos estavam caindo na graça, todos estavam se unindo com a igreja primitiva, não é verdade? E se você ver lá no capítulo 6, né, você vai ver que Estevão, ele era o diácono da igreja primitiva, que pregava com sinais, prodígios, porque só presta assim, né, irmãos? Só presta assim, né? Pregar o evangelho sem sinal, sem milagre, não tem graça, né, irmão? O pregador fala, blá, 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 não tem um paralítico que anda, uma enfermidade que é curada, fica sem graça. Quem acha assim? Quem acha assim? Tem que ter sinal, né, irmão? E ali, o diácono Estevão, ele pregava com muita autoridade e com poder. E ali, Paulo, na época, ele não conhecia Jesus ainda. E ali, o que aconteceu? Ele sendo fariseu, ele sendo lá discípulo de Gamaliel, né? Conhecia a Bíblia, mas não conhecia o dono da Bíblia. E ali ele planejou a perseguição aos crentes, ao ponto de Paulo pedir até carta para sair caçando crente. Uma coisa você está dentro do elevador, né? E ali tem um crente, né, pregando para você, né? Ali não tem como escapar. A pessoa pode até ficar com raiva. Poxa, você fica pregando para mim dentro do elevador, o incrédulo, né? Não tem como eu fugir. E o crente lá pregando, aceita Jesus, aceita Jesus. E a pessoa ali dentro do elevador tem que ouvir. Mas só que Paulo, ele pedia carta para ir aonde os crentes estavam, irmãos. Era um negócio terrível. Para matar e para destruir, para perseguir. Ele pegou carta para caçar crente lá em Damasco. Lá na terra lá da Síria, né? Lá para cima. Para sair caçando crente. Para você ver como Paulo, antes de conhecer Jesus, ele era colérico. Ele era uma pessoa, até mesmo, irmãos, uma pessoa perversa mesmo, viu? Sabe aquela pessoa ruim? Tem criança, né, que você vê já a natureza da criança novinha, ela já bate na outra, né? Graças a Deus que meu filho, ele não teve essa tendência não, muito pelo contrário. Eu é que tenho que socorrê-lo às vezes quando chega um menorzinho que ele quer bater nele. Mas tem criança que é perversa. Tem criança que você já observa logo. Essa daí, ó, tem que dar uma educação especial, porque senão vai bater no pai e na mãe. Então, desde pequenininho, a pessoa observa. Mas isso sabe o que é, irmãos? É a natureza. É isso que eu gostaria que os irmãos entendessem. Os irmãos não desprezarem. Você observa bem, Paulo sendo colérico, né, perseguindo os cristãos na época, né, que ele não conhecia Jesus, ele se transformou no maior pregador do evangelho que se tem notícia. Já pensou? Ah, o fulano é colérico, não quero nem saber. Não, irmãos, fica tranquilo. Até aquela criança que já batia na outra quando era pequena, com uma educação direitinho, né? Ou então quando ela crescer, ter um encontro com Jesus, aquela atitude colérica vai se transformar num zelo maravilhoso pelas coisas de Deus. É isso que o Espírito Santo faz. E Paulo, para ele aceitar Jesus, não adiantou nem pregar para ele. Teve que vir o próprio Jesus e falar com ele. Para você ver como o coração do homem era duro. Não é verdade? Ele estava lá montado no seu cavalo, né? De repente vê aquela luz ao meio-dia, e uma luz para brilhar ao meio-dia, deve ter sido uma luz muito forte. E uma voz poderosa que falava com ele, ao ponto que ele caiu do cavalo, ficou cego. Mas a voz dizia para ele: Saulo, Saulo,
por que me persegues? A voz era de Jesus. E ali Paulo dizia: Senhor, quem és tu? Saulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali a voz orientou Paulo para que ele se dirigisse até a rua direita, na cidade, onde morava um servo de Deus por nome Ananias, e que estava orando. Imagina esse Ananias, como é que era, hein, irmãos? A Bíblia só fala no nome de Ananias, esse Ananias aí, né? Nessa passagem. Mas foi Ananias que foi usado por Deus para iniciar o ministério do apóstolo Paulo. E quando Paulo foi conduzido, né, já cego, até a rua direita, lá estava Ananias, já por revelação do Espírito Santo. Ananias já estava esperando a chegada de Saulo. Muitas pessoas pensam que Saulo mudou o nome, né? A gente explicou isso semana retrasada também. Não. Saulo, irmãos, é a mesma coisa que Paulo, é a mesma coisa que Saul, sendo que Saulo é o nome em grego, Saul é o nome em hebraico e Paulo é o nome em romano. Ah, vocês aprenderam, né? Então Saulo e Paulo é a mesma coisa, só que é em língua diferente. E ali, quando Ananias colocou a mão na cabeça de Paulo, ou Saulo, né, as escamas dos olhos de Paulo caíram. Ele estava cego. E quando aquelas escamas caíram, irmãos, a cegueira espiritual também foi embora, porque Paulo foi batizado com o Espírito Santo na mesma hora. E ali, ao invés de perseguir os crentes, ele passou a ser perseguido. Então aquele que era colérico, aquele que os crentes tinham até pavor, o próprio Ananias, para receber Paulo em casa, ele teve que resistir um pouco à voz do Espírito Santo. Mas Senhor, eu tenho que receber esse Saulo, ele tem perseguido os crentes, ele tem perseguido a tua igreja, ele tem mandado matar os crentes, Senhor. E a voz do Espírito Santo dizia: Ananias, esse daí é um vaso escolhido meu para pregar o Evangelho aos gentios. E ali não teve jeito. Paulo foi batizado com o Espírito Santo, ele passou a pregar o Evangelho, ele já tinha um conhecimento da Bíblia, não é verdade? Ele foi educado aos pés de Gamaliel, e Gamaliel foi o maior professor da Bíblia na época. É a mesma coisa a pessoa estudar numa faculdade do governo, né? Você fazer um curso numa faculdade do governo, quando você se forma, você é muito mais valorizado. Por quê? Porque o tipo de ensino é um ensino mais profundo, né? Eu fiz a faculdade na Santa Úrsula, era particular, mas eu poderia ter feito numa faculdade do governo. Eu só não fiz, sabe por quê? Porque ficava lá na Ilha do Fundão. Na época eu morava em Laranjeiras, eu não queria abandonar os meus colegas lá. É mole, deixei de fazer uma faculdade do governo para fazer uma faculdade particular paga, só para ficar perto dos colegas. Ó, colegas. Era o diabo, irmão. Mas Paulo não. Paulo ele foi educado na melhor escola rabínica da época. Era Gamaliel. Então, irmãos, Paulo ele era um profundo conhecedor da Bíblia. Você perguntasse para Paulo, ele estava ali, ó, na ponta da língua. Mas ele só teve a revelação da Bíblia quando ele caiu do cavalo e quando ele foi batizado com o Espírito Santo. Ninguém conseguiu pregar para Paulo, só Jesus, né? Não tem aquele ditado que a gente fala, né, no meio evangélico? Só Jesus. Ah, fulano lá em casa, irmão Pérez, só Jesus. Quem sabe Jesus não aparece para essa pessoa, hein? Pelo menos em sonho, né? Eu estou esperando Jesus aparecer em sonho para o meu pai, porque eu já preguei para ele. Irmão Soró foi lá uma vez. Irmão Soró pregou para o meu pai. Eu pensei, eu acho que Soró vai ganhar papai para Jesus. Eu não sei porquê, irmãos. Quando a gente não dá nada pela pessoa, é ali que o negócio sai.
E o Soró falar, e o papai ali com a cabecinha, Eu falei, que negócio é esse? O Soró está pregando e o senhor está balançando a cabecinha? Se ele for mais uma vez lá na minha casa, no meu pai, acho que ele ganha meu pai para Jesus. Isso é um mistério, né, irmão? É um mistério, né? O evangelho é uma coisa fora de série, né? Às vezes a pessoa, não desfazendo, claro, né? Mas a pessoa que às vezes a gente acha que não vai sair, mas é dali que sai. Foi o que aconteceu com Paulo, né? Muita gente achava que Paulo jamais iria aceitar Jesus, né? Quantos crentes não já pregaram para Paulo e ele ali mandando matar, né? O próprio diácono Estevão sendo apedrejado ali e Paulo ali, né? Apedreja mesmo, manda pedra. Ah, Jesus te ama, seu Paulo. Não, manda pedra, mata mesmo. Estevão, ele pregava com poder, irmão. Não era qualquer um, não. Ele era usado por Deus. E nem assim Paulo se converteu. Teve que vir o próprio Jesus ali em pessoa. Olha, sou eu, Paulo. Sou eu, Saulo, a quem tu persegues. O próprio Jesus teve que vir. Então, para aí você observa o temperamento colérico. Como é complicado de lidar com colérico, né? Eu conheço algumas pessoas coléricas. Para falar a verdade, eu convivo com muitas pessoas coléricas. Mas eu agora não me escandalizo mais. Eu sei que é o jeito da pessoa, né? Quando você vê que o negócio ali, a pessoa está meio ali, né? Meio nervosa, você já dá uma escapadazinha, deixa a pessoa se acalmar. Aí quando a pessoa se acalma, você volta, a pessoa está lá alegre, sorridente, tranquilo. Porque o colérico, ele é assim, viu, irmãos? Ele tem os momentos também que ele é muito alegre, muito comunicativo e muito social. Quem está entendendo, diga amém. Então, muitas vezes você encontra um irmão colérico, ele está nervoso ali naquela hora. Aí você deve entender, ele está nervoso ali, mas eu sei que ele é colérico. Eu sei que era colérico. Vou dar um tempinho, esperar um pouquinho, amanhã eu falo com ele, quando ele estiver melhor, quando ela estiver melhor. Aí você vai ver, irmãos, que diferença. Quem entendeu, diga amém. E quando Paulo foi batizado com o Espírito Santo, ele, ao invés de perseguir os crentes, ele foi perseguido. Se você abrir lá em Atos capítulo 6, você vai ver que Paulo, ele chegou a ser chicoteado e maltratado por ter pregado o evangelho lá em Filipos. Atos 16, né? Você vai ver que quando Paulo e Silas estavam lá na cidade de Filipos, havia uma jovem que era adivinha, era uma jovem pitonisa, e ela adivinhava através do demônio, através de Satanás. E toda vez que Paulo passava, ela dizia: eis aí o servo do Deus Altíssimo. Atos 16, né? Você vai ver o evangelho em Filipos, né? E ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, 16, são servos do Deus Altíssimo, e isto fez ela por muitos dias. Você está entendendo? Ela provocou, né? É claro que ela estava falando a verdade, mas Paulo não queria que o povo achasse que ele fazia parte daquilo tudo. Você está entendendo? É o que acontece. Muitas vezes o povo acha que o crente é tudo a mesma coisa, mas não. Existem os crentes verdadeiros e existem os crentes falsos. E Paulo não queria ter nenhum vínculo com aquela pitonisa, aquela adivinha, porque ela adivinhava através do espírito maligno. E ela fazia isso durante muitos dias. Então, quer dizer, aquele Paulo colérico, até que ele aguentou bem, não é? Quem concorda que ele aguentou bem? Aqui, ó, no versículo, capítulo 16 de Atos e versículo 17. Olha aqui, ó. Até que ele aguentou bem, ó. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Quer dizer, Paulo ouvia aquilo e ficava na dele, ficava quieto. O colérico Paulo já não era mais aquele Paulo nervoso.
aquele Paulo pavio duro. Mas até que chegou uma hora, né, irmãos, que não deu para aguentar mais, mas ali já era pelo Espírito Santo. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. Oh, maravilha! E na mesma hora saiu, expulsou o demônio, Margarida. Mas ele aguentou bastante tempo, né? Vários dias, aquela jovem falando aquela palavra, né? Querendo dizer que era a mesma coisa. Vocês podem ir lá também, aqui também tem revelação também. Mas Paulo, ele quis deixar bem claro que não tinha parte com aquela jovem pitonisa, e ela não tinha parte com o evangelho que Paulo pregava. E ali expulsou o demônio da jovem, e o espírito que fazia ela adivinhar saiu dela. E os senhores daquela jovem tiveram um grande prejuízo, porque eles ganhavam dinheiro, irmãos, através das adivinhações daquela jovem. Mas você observa que aquele Paulo colérico, quando ele abriu a boca para expulsar o demônio, ele já falou não em nome dele, mas ele já falou em nome de Jesus Cristo. A diferença é grande, é ou não é, irmãos? Quando você fala algo em nome de Jesus Cristo, é uma coisa. Quando você até mesmo em certas situações, você repreende o teu irmão, porque você tem essa autoridade. Se você estiver falando pelo Espírito, você tem autoridade de repreender seu irmão. Irmão, você está fazendo algo errado. Isso daí não é do agrado de Deus, não, irmão. Irmão, se conserta, irmão. Irmão, isso daí não é agrado de Deus, não. Se você fala pelo Espírito, é uma coisa. Mas você chega lá, irmão, você é carnal, você é isso, você é aquilo. Irmão, você tem que sair dessa igreja, aqui não é lugar para você. Aí você não está falando mais pelo Espírito. A diferença é grande. Quem acha assim? Né? A diferença é grande. Então, quando Paulo foi batizado com o Espírito Santo, ele continuou sendo aquele Paulo colérico. É isso que é importante a gente entender. Mas quando ele manifestava a ira dele, já não era a ira que partia da velha criatura, mas era algo que vinha da parte de Deus, usando a personalidade colérica de Paulo. Não é verdade? Jesus também, ele era manso, né? Ele é manso. Mas teve uma hora que Jesus, ele teve que pegar o chicote e botar todo mundo para correr lá no átrio dos gentios, quando eles estavam vendendo coisas lá no templo. E Jesus chegou lá no meio da multidão, saiu batendo em todo mundo, saiu chutando cadeira, saiu derrubando mesa. E quem que ia encarar Jesus nervoso, hein? Nem o diabo encara. Então, irmãos, a personalidade colérica, ela se manifesta dessa maneira. Mas você deve entender que o colérico também é crente, ele também é salvo, igualzinho a você, mesmo que você seja sanguíneo. Pode bater palma para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos para o melancólico.